Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Henrique Lima, ministro comissionado da Catedral da Trindade, e é com muita alegria e gratidão ao Senhor que trago uma pequena reflexão para os nossos corações e vamos meditar no que o apóstolo Paulo nos fala em uma de suas cartas à igreja de Corinto, em que ele trata sobre a unidade orgânica da igreja. Queridos, na Bíblia, a igreja é chamada de o corpo de Cristo para explicar nossa união com Cristo e também nossa união com os outros irmãos. Em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso 12 em diante, o apóstolo Paulo iguala a igreja a um corpo, onde cada parte necessita da outra para funcionar perfeitamente. Paulo nos fala que se a igreja fosse só olhos, não haveria audição. Se fosse só ouvidos, não haveria sentido no olfato. No verso 21 desse mesmo capítulo 12, Paulo diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E assim, meus irmãos, como todas as partes do corpo estão ligadas e trabalham juntas, o povo de Deus deve trabalhar unido na obra do seu reino. E nesse trabalho, cada um de nós que fomos chamados desempenha um papel na igreja com base em nossas aptidões pessoais e dons espirituais, e devemos fazê-lo em espírito de comunhão e, sobretudo, suportando as diferenças que nos distinguem. Embora exista uma diversidade, quando Paulo fala o certo é que há muitos membros, mas um só corpo, todos nós somos membros desse corpo, independentemente de nossas características pessoais de qualquer natureza, do grau de instrução, condição social ou financeira, que não representam qualquer privilégio, condição ou importância na comunhão e no serviço ao Senhor. Cada membro desse corpo deve exercer a sua função para o qual foi chamado, consciente de que deve fazê-lo em harmonia com os demais membros, para que esse corpo cumpra, de fato, a sua finalidade, o seu propósito. E quando somos chamados a esse exercício, muitas vezes o fazemos sem nos despir de nossas vaidades, convicções e anseios pessoais, e principalmente sem respeitar a individualidade do outro. Embora sejamos diferentes, devemos compreender que fazemos parte do corpo de Cristo e precisamos aprender a conviver uns com os outros, respeitando o jeito de ser de cada um, para que assim estejamos prontos a ajudar, socorrer e trabalhar para a edificação e benefício de todos. O apóstolo Paulo diz que somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Romanos 12, verso 5. E essa unidade é uma condição sem a qual não existe igreja. Sem unidade, o povo de Deus não tem como testemunhar, como proclamar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa falta de unidade entre os irmãos revela que não estamos em unidade com Deus. É impossível, meus irmãos, termos comunhão com o Pai e o Filho, através do Espírito Santo, sem que estejamos em unidade entre nós. E para que tenhamos essa
unidade, necessitamos de um coração quebrantado. E quebrantamento é reconhecer a rebeldia do nosso eu, é fazer morrer nossa vontade própria e se sujeitar em obediência à vontade de Deus, que, como sabemos, é boa, perfeita e agradável. É andarmos no Espírito e não na carne. É nos apegarmos à verdade da palavra de Deus e se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram e deixar-se vencer. Convém que Cristo cresça e eu diminua, disse João Batista. Sem quebrantamento, queridos, não há relacionamento saudável, tampouco unidade verdadeira. E ter uma vida cristã significa viver um relacionamento saudável e verdadeiro em união com Cristo Jesus e com a Igreja. Precisamos estar unidos a Cristo porque Ele nos dá a vida e a salvação. Sem Cristo, nada podemos fazer, diz o apóstolo João. Da mesma forma, precisamos ter comunhão com outros cristãos, porque sozinhos nós não conseguiremos crescer, nem viver uma vida cristã em toda a sua plenitude. Lembre-se que ninguém pode amar a Jesus sem amar a Igreja, o corpo de Cristo. Por fim, meus irmãos, lembro das palavras de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 6, em que nós lemos: há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé. E há somente um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Convido os irmãos a juntos elevarmos nosso coração e mente a Cristo Jesus em oração. Oremos. Senhor, Tu queres, Pai, que Teus filhos sejam um em Ti. E nós te pedimos pela unidade da Tua Igreja. Livra-nos, Pai, de todas as nossas vaidades, do orgulho e de nossos julgamentos. Dai-nos, Senhor, a graça de reconhecer os Teus dons em todos os Teus filhos. Une nossos corações em ações de louvor a Ti, assim como Tu unes nossas vozes no testemunho do Teu nome. Reúne, Pai, todo o Teu povo sob a autoridade do Teu único Filho, para que o mundo Te conheça e saiba que apenas Tu és o Deus verdadeiro e digno de toda honra e glória. Que o corpo de Cristo esteja em unidade, em amor e paz, em comunhão de espírito contigo e que todas as pessoas possam encontrar na Tua casa, Pai, a verdade e a vida. Por Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é assim que oramos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Que o Senhor abençoe a todos nós, que Ele seja convosco, hoje, por toda a eternidade. Amém.